Tempo mais que precioso, coisa boa, a gente cumprir as funções pela qual o Senhor Jesus sonhou com a gente, com nós, que é a sua casa. Ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. Coisa boa é ter um lugar onde a gente pode aprender da palavra de Deus. Coisa boa a gente poder convidar pessoas para participar de um culto como esse. E que bom que tu veio pela primeira vez, e que bom que tu está se sentindo bem no nosso meio. É uma alegria para nós poder receber cada um que decidiu pela primeira vez estar numa terça à noite aqui com a gente para cultuar o Senhor. Bem-vindo a todos, uma alegria enorme. Antes que eu ministre a palavra dessa série, que vai ser, tenho certeza, uma série onde a gente vai tratar 7 semanas sobre cura. E meu coração está cheio por isso, porque eu tenho certeza que todos aqueles que começar essa série vai terminar de uma maneira diferente. O Senhor vai nos confrontar e vai abençoar muito as nossas vidas. Essa semana, no sábado, a gente vai ter o nosso café com os homens. A Confrarias dos Homens está proporcionando esse café, onde às 7h30 da manhã alguns homens se encontram aqui para orar. A partir das 8 a gente vai louvar o Senhor, e depois vai ter uma palavra específica para os homens, e depois da palavra, um tempo maravilhoso de comunhão. Todos os homens que têm o sábado livre e que talvez vão dormir sexta-feira um pouquinho mais cedo, são convidados a estar aqui com a gente, porque, enfim, cansado também, eu entendo que às vezes fica difícil para quem trabalha até mais tarde. No domingo pela manhã, a gente vai ter um grande batismo. Aqui, cada batismo, nosso coração se alegra demais. São pessoas que entregaram as suas vidas para o Senhor Jesus e vão ter o privilégio de se batizar no domingo pela manhã. No domingo à noite e na próxima terça vai ter um convidado muito especial. Na verdade, eu podia dizer assim, ele foi meu pastor durante 8 anos na Alemanha, foi meu mentor, hoje é um grande amigo, e eu tenho o maior respeito pela vida dele. Meu genro, juntamente com a minha filha, estão indo para lá o mês que vem, vão congregar com ele, onde também vão ser cuidados por ele. É um grande pastor dentro da Alemanha. Ele vai estar aqui pregando para a gente. Ele vai pregar no domingo à noite e vai pregar na terça-feira aqui com a gente. Então eu gostaria de convidar todos, e dizer: a gente vai ter um convidado especial da Alemanha semana que vem. Espero, para quem possa estar aqui com a gente, vai ser um tempo muito especial. Em toda a pouca experiência que eu tenho, dos últimos 20 anos que eu estou servindo ao Senhor, uma das coisas que mais me alegra o coração em Deus, é uma coisa que só Ele tem em várias situações, mas uma me chama a atenção por completo sempre: a capacidade que Deus tem de transformar tragédias em bênçãos. É uma coisa que me toca profundamente sempre, quando eu vejo Ele trabalhando na vida das pessoas, e Ele tem tempo para ir trabalhando, e Deus trabalha nisso. Ele transforma tragédias em bênçãos. E hoje eu quero tratar aqui com você sobre a vida de Jacó. Jacó, ele vai fazer uma cura. Desde que Jacó nasceu, a Bíblia diz assim, Deus amou a Jacó. Só que Jacó veio com alguns defeitos, mas ao mesmo tempo Deus amou a Jacó. E ele tem um propósito. Já escutou isso na tua vida? Deus tem um propósito para a tua vida. Eu acho que a maioria aqui já escutou. Se tu não escutou até hoje, eu mesmo vou te dizer: Deus tem um propósito para a tua vida. E dentro desse propósito que Deus tinha para Jacó, era de transformar Jacó, porque o caráter dele era abalado. Jacó era um aproveitador, e Deus tem o propósito de transformar Jacó em um agente abençoador. Eu tenho certeza que talvez muitos aqui não tenham esse problema, que são pessoas que se aproveitam de outras, mas eu tenho certeza de uma coisa: que Deus aqui, todos,
Ele tem o desejo de transformar cada um de nós em agentes abençoadores. Abençoadores. Então Ele vai tratar isso no caminho da nossa vida, e principalmente no momento em que a gente se entregou para Ele. Deus vai tratar para que a gente possa chegar nos melhores dias da nossa vida, para se tornar pessoas que são abençoadores. No começo da vida de Jacó, ele era filho de Isaac, que Isaac era filho de Abraão, ou seja, Jacó era neto de Abraão. E quando ele nasceu, a Bíblia diz que já começou alguma coisa errada no começo, que Isaac, o pai de Jacó, amou a Esaú, que era o irmão de Jacó, e a mãe, que era a Rebeca, amou a Jacó. Ou seja, sempre que existir uma preferência de filhos dentro da família, é certo que no futuro vai ser desastroso, é certo. Infelizmente, a gente precisa tomar consciência disso, e quando a gente não tem essa capacidade, ela tem que ser buscada em oração. Isso, desde o começo da história, a Bíblia já relata. Quando Jacó nasceu, ele não foi o primogênito, quem saiu primeiro eram gêmeos, saiu primeiro Esaú, e aí depois veio Jacó. E é claro que naquela época, o primeiro filho, ele herdava a primogenitude, ou seja, ele ganhava também o dobro dos bens do pai. Existia uma bênção sobre o primogênito. Em Gênesis 27:19, diz assim: ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai. Respondeu ele: sim, meu filho. Quem é? Isaac perguntando. Jacó disse a seu pai: sou Esaú. Desde o começo, tu já vê algumas mentiras abordando, ou seja, na hora de receber uma oração, uma bênção, Isaac não conseguia mais enxergar, e na hora de pedir uma oração, Isaac perguntou: quem é que está aí? E Jacó disse: é Esaú, porque ele queria abençoar o filho. Jacó tinha esse caráter de aproveitador. Ele se aproveitou do próprio pai quando o pai estava cego, e os filhos deveriam ser abençoados pelos pais. O que Jacó fez? Fez uma conspiração com a mãe dele, dizendo assim: olha, o teu pai pediu para Esaú preparar uma carne, um churrasco para ele, e pediu para ele sair à caça. Então faz o seguinte: bota o casaco de Esaú, eu vou fazer uma comida. A mãe dizendo: eu vou fazer uma comida para ele, que ele vai pensar que foi a comida que Esaú preparou. Eu vou preparar da mesma maneira. E quando a mãe preparou a comida, o que aconteceu? Isaac chegou perto, tocou no braço de Jacó. Ele tinha botado um casaco de pelo, o cheiro era o mesmo. Ele ainda perguntou: quem é que está aí? E Jacó disse: é Esaú. Enganou o próprio pai para receber a bênção. Depois ele enganou a mãe, que tinha preferência mais por ele do que por Esaú. A Bíblia diz em Gênesis 27:14 assim: então ele foi, apanhou-os e trouxe a sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Ou seja, ele se aproveitou, porque ele sabia que a mãe tinha um amor um pouquinho mais elevado por ele, e ele acabou se aproveitando dessa situação. Ou seja, se aproveitou do pai, se aproveitou do irmão, se aproveitou da mãe e se aproveitou do irmão. É o que a Bíblia diz em Gênesis 25, do 29 ao 34, diz assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho. Então Jacó serviu a Esaú
com ensopado de lentilhas. Ele comeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. É interessante essas coisas, porque a pessoa que tem esse caráter, ele tira proveito das pessoas mais íntimas do meio dele. Não foi, na verdade, alguém de outro país, não foi um comerciante que estava passando por ali, não. O aproveitador, ele tira proveito, olha só, do pai, da mãe, do irmão e talvez dos amigos mais próximos. E Deus vê isso, e Deus ama Jacó, e tem um propósito com ele, e Deus tem um objetivo claro na vida de Jacó, de transformar ele num abençoador, apesar de ver ele praticando coisas assim. O aproveitador, ele carrega algumas características, e uma delas, em toda a história de Jacó, é que ele não tem amigo. Em toda a história dele, mais de 130 anos, lendo a história dele, a biografia dele no livro de Gênesis, a gente percebe que ele não tem nunca um amigo pela qual ele pode confessar algumas coisas, pela qual ele nunca confessou e nunca abriu com ninguém. É interessante isso, porque às vezes esse espírito de aproveitador, ele às vezes nos habita e às vezes ele está bem pertinho da gente. Bem pertinho da gente, não tem amizades aonde possam ser compartilhados e pode ser, na verdade, diagnosticado um problema de caráter. Outra característica que essa pessoa tem é que a mentira na vida dela se torna um hábito. Ela nem nota o quanto mente. E é triste quando a gente encontra pessoas que são aproveitadoras das outras e quer levar as coisas sempre na mentira. Isso no nosso país e na nossa cultura, para tirar vantagem dos outros, é uma coisa impressionante, como a gente às vezes se entrega a coisas mais banais, porque a gente quer tirar uma vantagem em cima, principalmente se a gente está ganhando alguma coisa. Agora há pouco mesmo, a minha filha vai se mudar e vai embora para o país que ela se criou, que foi a Alemanha, e ela foi fazer o contrato de aluguel dela, e aí a pessoa que alugou o apartamento perguntou: quanto é que tu ganha? Porque tem 6 pessoas que gostariam de ter esse apartamento. Nesse momento, o que a gente responde? Falei: filha, vamos falar a verdade, tu vai ser uma das pessoas que menos vai ganhar lá, afinal tu vai ganhar uma ajuda do governo para estudar, mas tu vai escrever tudo aí, para ela poder ver a tua sinceridade. Ela disse: pai, vai ser difícil, entre 6 pessoas eu ser escolhida com essa entrada por mês que eu vou ter, mas a gente vai optar pela verdade, porque quando a gente opta pela verdade, a gente também opta por confiar em Deus. Essa é a verdade. A gente opta por confiar em Deus. E passaram-se 3 dias e ela foi lá em casa, não quis nem me escrever. Pai, olha a mensagem que eu recebi. Eu fui escolhida para morar no tal do apartamento. Então, parece que não vai dar certo. Parece que é impossível dar certo quando a gente opta, às vezes, pelo lado mais humilde. Mas se a gente está do lado da verdade, a gente também opta para estar do lado de Deus, que optou em trabalhar no nosso caráter durante o período da nossa vida. Então, quando a mentira se torna o hábito, morre dentro de nós um dos maiores tesouros que a gente tem, que é a confiança. Que se tem uma coisa poderosa, é a palavra de alguém que falou a verdade a vida toda. É uma coisa poderosa. Por quê? Porque os outros dão testemunho dele, dizendo: pode confiar, porque essa é uma pessoa de confiança. Agora é triste quando a gente opta por essa questão de tirar proveito da situação, achando que isso ainda é uma bênção de Deus. Não, às vezes é um roubo que a gente faz
contra uma pessoa, porque se a gente, na verdade, tirou proveito de uma situação onde a pessoa teve um prejuízo enorme, não dá para chamar isso de negócio, sinto muito, porque quando um foi prejudicado, a gente parece que perde a consciência de que o outro também é tão amado por Deus quanto a gente, Então Deus tem esse propósito. Ele fica observando a vida de Jacó e diz assim: eu tenho paciência, mas eu vou transformar esse cara num abençoador. Eu vou transformar. Esse é o propósito de Deus nas nossas vidas, transformar cada um de nós numa pessoa abençoadora. Só que depois disso ainda, quando as pessoas têm esse problema no caráter, elas carregam consequência no seu interior. Capítulo 31 do livro de Gênesis fala exatamente disso, que Jacó, na verdade, foi morar junto com o sogro, e ele começou a sentir uma insatisfação pessoal, querendo mudar de vida. Ou seja, coisas que a gente vai plantando na nossa vida, uma hora ela cresce, uma hora ela começa a aparecer. Outra coisa foi a insatisfação interior dele. Tudo que ele tinha conquistado, ele não conseguia se sentir feliz. Por que ele não conseguia se sentir feliz? Porque ele deixou problemas também no passado, e principalmente com quem? Com o irmão dele, que era uma pessoa de sangue, começou a gerar esse problema no interior dele. E assim, o que adianta eu ser um cara de sucesso, mas eu não tenho com quem compartilhar? Eu não tenho com quem que é do meu sangue compartilhar as coisas que Deus tem feito na minha vida. Uma satisfação espiritual. Jacó ficava buscando o tempo todo um encontro pessoal com Deus, mas não adianta, existiam coisas no passado ainda que tinham que ser resolvidas. Que se Jacó fosse meu amigo e dissesse assim: André, eu vou no culto de terça e eu queria pedir que tu orasse por mim, eu ia dizer para ele: cara, não dá, porque tem coisas que tu vai ter que dar uma olhadinha para trás, para resolver, para te usar isso de trampolim para o futuro. Com uma oração eu não vou conseguir resolver isso, porque é uma questão que Deus precisa entrar na tua vida e tu se tornar um ser humilde de novo. Aonde está a cura de Jacó? Aonde está a cura dele? Com essas insatisfações, com esses mau hábitos, com essa falta de relacionamentos saudáveis. Aonde que está a cura dele? A cura dele, talvez tu me responda assim: pastor, a cura de Jacó está em Deus. Eu dizer: é verdade, no encontro com Deus. Só que para ter esse encontro com Deus, tem dois requisitos antes. Ele deixou um problema para trás. Ele roubou o irmão, roubou a primogenitude do irmão, enganou ele por um prato de lentilhas. Ficou um problema para trás para resolver. Então Jacó, o primeiro requisito da vida dele é a reconciliação. Que se tem uma das riquezas fantásticas da nossa vida, é o poder de se reconciliar. Quantos que chegam aqui toda semana e tem vontade de se reconciliar com Deus, e se reconcilia, e é uma coisa maravilhosa, mas muitas vezes o que a gente não quer é se reconciliar com pessoas. Falar de perdão e reconciliação é fácil, difícil é viver isso na carne. Isso é difícil, uma conversa, porque isso vai exigir da gente não orgulho, mas sim uma humildade. E aí é gente que não fala com pai, com mãe, é gente que não fala com irmãos, é gente que não fala com o melhor amigo, e sente no mais profundo do espírito tal coisa, que é um encontro profundo com o invisível, mas não é capaz de conversar com aquilo que é visível, e aí não fecha, aí não vai fechar,
Ele queria e almejava um encontro profundo com Deus. 2 requisitos: vai ter que voltar. Passaram-se 20 anos. E Jacó prosperou e disse assim: vamos embora, vamos que eu vou voltar para minha terra, vou me reencontrar com meu irmão, vou conversar com ele. Só que Esaú se tornou um cara poderoso. Ele não era qualquer um, ele era homem de guerra, e estava esperando esse dia ansioso. E o que Jacó fez? Botou os gados na frente, mandou um soldado na frente. Quando esse soldado se encontrou com Esaú, Esaú perguntou: de onde é que tu está vindo? Falou, tem essa palavra bem assim: quando o meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo esse rebanho à sua frente, você responderá: é do teu servo Jacó. Olha que lindo, é do teu servo Jacó, não é do teu irmão que tem a primogenitura, não é esse, é do teu servo Jacó, é um presente para o meu senhor Esaú, ele mesmo está vindo atrás de nós. E Jacó estava vindo atrás de nós, estava vindo atrás do rebanho e de todo o povo que ele estava levando, mas ele já se colocou numa posição humilde, dizendo: eu não quero guerra, eu quero te entregar presentes, eu quero reconciliação, eu quero consertar. Eu prosperei, mas não adiantou, porque o vazio na minha alma continuou me habitando. E assim é um monte de pessoas diariamente doentes no nosso meio, pessoas que talvez atingiram sucesso, mas ficaram doentes no caminho. Doentes, por quê? Porque Deus, em amor, vai tratar. Eu sempre digo, é como se a gente estivesse num ringue com Deus, e tem pessoas que topam isso, diz assim: eu vou ser tão orgulhoso e tão duro que eu vou entrar nesse ringue com Deus. E aí as coisas no interior não se resolvem nunca. Foi todo mundo. Ele mandou esposa, mandou gado, mandou o seu servo, mandou os escravos, mandou todo mundo, mas ele não conseguiu ir. Por quê? Por causa do medo e da angústia. Depois de 20 anos, o que eu vou falar? O que eu vou pedir? E aí ele começou a clamar ao Senhor. A Bíblia diz que ele começou a clamar ao Senhor. Passaram o vale, mas Jacó ficou sozinho, pronto para a reconciliação. E aí vem o segundo pré-requisito, que é essa questão de clamar a Deus, de lembrar de Deus quando a gente não tem mais essa força. Não tem mais essa força. Ele clamou ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus resolveu aparecer para ele. Até aquele momento, Deus não tinha aparecido para Jacó dessa maneira visível, e existiu uma briga entre os dois. Olha só que interessante, que foi talvez a briga de MMC mais fantástica da história. Foi uma pena a gente não poder ver hoje através de um vídeo, mas era a briga do homem com Deus. Essa era a briga. E Jacó ficava: não sai daqui enquanto tu não me abençoar, não sai daqui enquanto não me abençoar. A Bíblia diz que a briga foi tão feia que o Senhor chegou a quebrar um osso da bacia de Jacó. Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Isso está em Gênesis 32, do 24 a 31. Diz assim: e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: deixa-me ir, pois o dia já desponta.
Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol atravessou Peniel, mancando por causa da sua coxa. Ou seja, gente, o país de Israel foi dado o nome através da vida de Jacó. Quando Deus abençoou ele, ele disse assim: tu não é mais Jacó, um enganador, um aproveitador, a partir de agora tu é Israel. É um encontro com Deus, aonde a nossa essência é mudada. É mudada. E Deus deseja exatamente isso. Quando a gente tem um encontro com Ele, Ele deseja que a nossa essência seja transformada, e principalmente o nosso caráter. E aí Ele transforma o nosso ser, mas a gente ainda continua sendo e praticando as mesmas coisas. Sendo que o convite de Deus é que as coisas velhas fiquem para trás e novas sejam construídas. Ou seja, as pessoas precisam notar que alguém mudou o nosso ser, e que a partir de agora, erros que a gente cometia, a gente não comete mais. E que se a gente continuar cometendo, na verdade é uma forma de Deus não ser glorificado nas nossas vidas. Que esse é um propósito de Deus o tempo todo. Deus deseja ser glorificado nas nossas vidas. É bom olhar para uma pessoa e ver: meu, que obra é essa que Deus fez na tua vida? Principalmente quando vem das pessoas mais próximas da gente. Quando vem da esposa: que obra é essa que Deus fez na tua vida? Quando vem do marido: meu, nossa, eu te conheci, tu era uma menina, mas olha o que Deus fez na tua vida. Quando a gente consegue olhar para os amigos e dizer assim: que transformação maluca de quem tu era e de quem tu se tornou. Porque essa é a maior prova que Deus nos habita, quando o nosso interior, com os nossos defeitos e os nossos proveitos, são transformados através da vida dele. A Bíblia diz que depois desse encontro, ele se reconciliou com o seu irmão. Deus tinha um objetivo para Jacó. Ele iria de alguma forma transformar Jacó de um aproveitador a um abençoador. De alguma forma. Tu pode bater o pé como tu quiser, mas é uma luta do homem com Deus. Sabe, tirar esse espírito de sanguessuga. Não sei se alguém conhece isso. Na minha infância era muito conhecido. Para quem gostava de entrar em lodo, por exemplo, meio de pé descalço, eu me lembrava que eu entrava na Tamoio, tinha ali ainda o Mato do Júlio, que para entrar para o Mato do Júlio e pegar umas goiabas, tinha um lodo para passar. Na minha infância tinha, hoje não existe mais. Quando eu saía do lodo, a minha perna saía cheia de sanguessuga. É uma cobrinha desse tamanhinho, que não é venenosa, e ela pica e fica na tua perna, ou no teu braço, o tempo todo assim, ó, chupando o teu sangue. Parece que aquilo não serve para nada, porque esse é o objetivo. Tu tira ela da perna, ela gruda no teu dedo. Aí tu faz assim, se ela pegar no teu braço, ela gruda no teu braço. Ela está sempre, aonde ela pega, ela chupa o sangue. É uma coisa incrível esse bichinho. Hoje eu nunca mais ouvi, mas deve ter bastante ainda. Pessoas que carregam isso, aonde chega é sanguessuga. Nunca ela chega com esse espírito em qualquer lugar, diz assim: aqui eu vou ser um abençoador. Aqui eu sou um abençoador.
Eu vou chegar na minha família, eu vou ser um abençoador. Eu vou chegar com meus amigos e vou ser um abençoador. Eu vou carregar coisas boas para ele. Eu vou entregar coisas boas. Eu me preparo antes para isso. Eu chego em casa, eu vou ser um abençoador. Eu vou ser um abençoador dos meus filhos. A minha esposa vai ser abençoada. E eu também quero ser abençoada por ela. Porque esse é o objetivo de Deus das nossas vidas. Não é que a gente seja um aproveitador. No céu só tem abençoadores. Por isso que Ele é tão bom. Por isso que Ele é tão bom. Essa é a obra. É uma obra de caráter no nosso interior. Aí quando eu chego no final da vida de Jacó, está com 130 anos, filhos, 12 tribos, José, Benjamim, vem um período de fome sobre a terra. E José está no Egito, outro país, e Deus prosperou ele lá. Ele é o segundo de Faraó. E Jacó traz o pai, e Jacó chega de frente para Faraó, aonde nesse momento ele poderia tirar proveito da situação e dizer: meu filho é o segundo governador, eu gostaria de um espaço bom de terra para me morar com toda a minha família. A Bíblia diz outra coisa, diz assim: então José levou seu pai Jacó a Faraó e apresentou ele. Depois Jacó abençoou Faraó. E ele perguntou: quantos anos o Senhor tem? Jacó respondeu a Faraó: são 130 anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chegam os anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou a Faraó e retirou-se. E aí, quando acontece isso, Deus é glorificado, porque quando ele começou, ele era Jacó, o enganador e o aproveitador. Mas depois do encontro com Deus e daquilo que Deus queria fazer na vida dele, e depois que os anos se passaram, o que a gente vê é um Jacó preparado para abençoar. E aí Deus é glorificado na vida dele. Se eu pudesse te dar a receita da vida nessa noite, eu diria para ti: se torne a partir de hoje um abençoador, principalmente daqueles que estão mais perto de ti, e tu vai ver a glória de Deus na tua vida se manifestar. Deus carregava com ele dois propósitos na vida de Jacó. Um deles era transformar um aproveitador num agente abençoador, e o segundo era que Jacó se tornasse alguém pela qual Deus seria glorificado através da vida dele. Esse é o desejo de Deus para todos nós. Muita cura que as pessoas pedem para mim, para orar pelos seus casamentos, se eles decidissem ser agentes abençoadores, eu não precisaria orar. Muita cura de pessoas que não conseguem lidar com seus amigos, nem com seus parentes, que me pedem oração, se eles se tornassem agentes abençoadores, com uma humildade de Deus no coração, eu não precisaria fazer essa oração. Mas eu queria dizer uma coisa para ti, com todo o temor do mundo: Deus tem um propósito na tua vida, e Ele vai cumprir. Ele vai cumprir esse propósito. Vamos colocar em pé? Quero orar. Quero tirar esse tempo na presença de Deus com cada um de vocês. Tempo de aprender a se tornar uma pessoa humilde, para que haja reconciliações, porque se tem um tesouro do céu, é essa palavra: reconciliação. O desejo de Deus é que a gente ame uns aos outros, porque quando a gente ama, é a prova que Deus nos habita. Esse é o sucesso.
Esse é o sucesso. Se eu me humilhar diante do teu altar, aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Senhor, Tu tem um propósito nas nossas vidas, e Tu tem um propósito nessas 7 semanas, aonde Tu vai nos confrontar, porque é tempo de transformação, é tempo de progresso diante da Tua presença. Senhor, quem mais poderia nos falar tal verdade se não fosse Tu, o Senhor? Eu quero colocar diante da Tua presença essas próximas 7 semanas, e eu quero Te colocar o coração de cada um dos meus irmãos, e esse chamado bendito e maravilhoso e cheio de amor. Como é que a gente vai ficar brabo com um Deus que só nos deseja o bem, nos deseja um interior cheio de paz, um interior cheio de uma alegria que só pode vir do céu? Senhor, nós somos gratos, porque Tu está em tempo de transformação com cada um de nós. Tu tem nos chamado, Senhor, para um tempo de progresso. Senhor, que possamos olhar para trás e talvez resolver coisas que ficaram, para que o sorriso possa voltar, para que o espírito depressivo saia, para que toda a tristeza que abate a consciência saia, e venha esse vento novo sobre nossas vidas. Eu Te peço por isso, Senhor, no nome de Jesus. Abençoa a cada um que aqui está. Enche o coração dos Teus filhos. Eu sei, Senhor, que Tu amou a cada um que aqui está desde que nasceu, e Teu amor não mudou nada por cada um. Que a gente possa cumprir o propósito do Senhor sobre nossas vidas, em nome de Jesus.